Parece muito bom para ser verdade. Tudo isso vai acontecer mesmo? Ou já vão começar as operações Frankenstein para tirar isso, espichar aquilo, colocar um jabuti que não tem nada a ver com a história por lá? Ou ainda pior, vai morrer na praia? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui em O Antagonista e também no canal BMC News. Olha, o seguinte, é como está na chamada do programa. Tem um pouco de cilada nessa história da PEC da reeleição. E a pegadinha vai vir da presidência do Senado. Eu vou explicar para vocês porque é o seguinte. Essa foi uma pauta que ela foi patrocinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre ficou feliz por um lado, mas ficou #chateado por outro. Porque é o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês aqui, o senador Carlos Pochinho falou um pouco dessa regra de transição. Rapidinho, Wilson. Eu tenho quanto tempo, Inácio? Tenho quanto Uns tempo? 40 segundos. Nossa, não, então eu vou deixar para... Começa agora e a gente continua no próximo bloco. Pronto. O principal ponto é o seguinte, o Davi Alcolumbre não quer um mandato de 5 anos, ele quer um mandato de 10 anos e ele vai trabalhar sim quando o caso estiver em plenário para reincluir essa mudança sobre o mandato de 10 anos, assim chegando no plenário. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do Alcolumbre, quer dizer então que ele quer que para senador não seja 5 anos, seja 10. Hoje é 8, ele quer espichar para 10. Quer espichar para 10, sendo que ele, Alcolumbre, pode ficar por até 30 anos. Eu vou explicar para vocês direitinho qual é a pedalada regimental. Pedalada regimental, um termo cunhado por um grande amigo meu chamado Mário Coelho, inclusive um grande abraço para ele. A questão é a seguinte, vamos explicar com calma, porque devagar com andou que o santo é de barro. Vamos lá. Como explicou o senador Carlos Portinho, essa regra de 5 anos vale para aqueles senadores que forem eleitos em 2034. Observem essa data, 2034. Quem foi eleito em 2030 vai ter direito a um mandato de 9 anos para poder você ajustar os dois calendários, ficar 39 e 34. Então, assim, o camarada que foi eleito em 2030, ele vai ter um mandato de 9 anos. Então, quem é eleito em 30 fica até 39. Quem é eleito em 34 vai ficar até 39, porque você unifica. No Senado, as eleições funcionam da seguinte maneira. 1/3 é eleito de 4 em 4 anos e os outros 2/3 são eleitos de 4 em 4 anos. Conseguiram pegar a conta? Vamos lá. Voltando para a matemática. Davi Alcolumbre foi eleito em 2022. Então, ele já parte... Do jeito que o texto está, ele já tem uma vantagem. Por quê? Porque se ele se reeleger em 2030, ele já vai ter um mandato de 9 anos. Mas ele quer mais. Ele quer um mandato de 10. Tá? Então, é essa que é a questão. E o que se discute hoje? Não é só o Davi Alcolumbre que ficou #chateado com essa mudança feita lá na CCJ, uma emenda do senador Carlos Portinho, que foi acatada ali pelos parlamentares. Outros líderes do Centrão que querem encerrar sua carreira também advogam pelo mandato de 10 anos. Sob esse argumento, o mandato de senador ele precisa ser maior do que o mandato de deputado federal. Por quê? Porque ele precisa ser um mandato que pegue um pouco de uma gestão, que ele pegue 2 gestões, né, da presidência da República. Só que quando você unifica as eleições, isso se perde, esse princípio se perde, porque todos vão ser eleitos em uma mesma eleição. Isso, inclusive, é algo que está sendo também discutido aqui em Brasília, porque depois que a PEC passou, os parlamentares começaram a refletir sobre justamente essa eleição única. Que imagine você ir para a urna para escolher vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. É muito nome para o eleitor conseguir lembrar. Então, já estão começando, já estão reavaliando isso. Se faz sentido você unificar as eleições. Então, meu caro Inácio, o que se avizinha, logicamente que a PEC ainda vai passar pelo plenário e o risco está justamente na análise de plenário, porque sempre pode surgir
uma emenda supressiva, uma emenda aglutinativa, sempre tem esse tipo de pedalada quando o caso chegar no plenário. Davi Alcolumbre quer colocar o tema para votação na próxima semana, ele trabalha com esse prazo, ele vai ter uma reunião hoje ou amanhã, a data ainda não está fechada, para se discutir justamente essa PEC da reeleição, algumas modificações e a tramitação dela no plenário. Então, Inácio, é o seguinte, é por isso que eu falo, o jogo começa a ser jogado. Tá com cara de amor, mas olha, o risco é quando chegar no plenário. Lá é que vai ter a bela de uma cilada, como diria aquela música daquele grupo de pagode famoso, né, aqui do Brasil. Rodolfo Borges, boa tarde. Qual a sua análise dessa proposta? Boa tarde a todos. Acho que o Wilson já detalhou todos os riscos que estão embutidos aí. Eu só queria acrescentar uma outra desconfiança, que é se de fato vai ser eficiente mesmo mudar o sistema. Porque assim, é óbvio que a reeleição ela tem problemas e o Brasil deixou isso bem claro nas últimas eleições. Agora, da minha perspectiva, de onde eu vejo, né, e aí eu já voltei lá na política do Aristóteles, estou para escrever uma análise sobre esse assunto, porque para mim a questão é que o problema não é a reeleição. O problema é quem tenta a reeleição, quem é reeleito. O problema não é o sistema, o problema são os comandados e quem comanda. O sistema qualquer sistema pode funcionar, desde que os comandados e quem comanda, os comandantes, aí, quem manda, os governantes, sejam virtuosos. Isso está lá no Aristóteles. E aí eu só vou dar um exemplo rapidinho. Quando tentou-se corrigir aquele problema de tráfico de influência, de conflito de interesse, de tirar doação de empresa, né, doação privada das campanhas, o que surgiu no lugar? Um fundão eleitoral que cresce todo ano. É um outro problema. A gente trocou um problema que de fato existia por outro. Me parece que o desafio, se é que a gente vai mudar, se é que o Congresso vai mudar a forma como é que os governantes são eleitos, de se entender se isso vai ser o bastante para mudar a forma como eles atuam. Se não mudar a forma como eles atuam, vão surgir outros problemas com os quais a gente vai ter que lidar daqui a 10 ou 20 anos. Pois é, agora vamos falar... Diga, Wilson. Antes da gente encerrar esse assunto, Inácio, tem um detalhe que é importante que a gente diga também, né, Rodolfo? Então é o seguinte, a PEC da reeleição é apenas o primeiro momento de uma reforma política que está em trâmite aqui no Congresso. Então, assim, esperem outras questões. E aí não vamos descartar, por exemplo, volta de financiamento privado, Rodolfo, como você bem disse. Você tem deputado que apoia essa proposta, volta de financiamento privado. Vão discutir inteligência artificial, isso é um tema também sensível para os parlamentares. Fim do campeonato de cortes, né, que é a chamada cláusula Pablo Marçal. Então tem muita coisa envolvida, Inácio. Então, assim, é o início de um processo e no momento em que o governo federal não consegue apresentar uma pauta para o Brasil, no momento em que o governo Lula está parado, os deputados e senadores resolveram agir em causa própria. Então a gente tem que aguardar que esse assunto ainda vai ter várias repercussões. E algo me diz que a proposta de voltar com o financiamento privado não extinguirá o fundão. Vai ser o pior dos mundos juntos de mão dadas.